Olá, esta é a primeira aula resolvendo questões para o concurso da Guarda Municipal de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Nesta aula, resolveremos questões da parte de conhecimentos específicos que foi cobrado no edital da Banca Vunesp. E antes de passarmos diretamente para a resolução das questões, pessoal, eu quero deixar aqui a dica de apostila para este concurso. Essa apostila foi cuidadosamente elaborada e traz questões de cada disciplina que foi pedida no edital, como língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, atualidades, noções de informática e também a parte de conhecimentos específicos. E essa apostila, pessoal, a maioria das questões foram aplicadas pela própria Banca Vunesp em provas anteriores para o cargo de guarda municipal, ou seja, são questões nos mesmos moldes do que você encontrará no dia da prova. Essa apostila traz questões comentadas e gabaritadas, onde eu explico o porquê que cada alternativa está certa ou errada, e dessa forma você estuda de forma ativa, aprendendo mais do que só vendo a teoria. São 200 questões cuidadosamente selecionadas conforme o que foi pedido no edital. E essa apostila está disponível no formato digital em PDF. E o link para que você possa adquirir essa apostila está na descrição e também fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora vamos para a resolução das questões. Essa é a primeira aula resolvendo questões para esse concurso da Guarda Municipal de São José do Rio Preto. Eu selecionei aqui questões conforme os artigos que foram pedidos na parte de conhecimentos específicos pela Banca Vunesp no edital. Essa questão número 1 foi aplicada pela própria Banca Vunesp no ano de 2022 para a Prefeitura de Osasco, para o cargo de Guarda Civil Municipal. E aí o enunciado diz que nos termos da Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, então eu já vou marcar porque a gente está tratando da Lei Maria da Penha, que é um dos assuntos da parte de conhecimentos específicos. E aí o enunciado continua dizendo que a conduta de impedir a mulher de usar qualquer método contraceptivo é considerada uma forma de violência. Letra A, física. Letra B, sexual. Letra C, patrimonial. Letra D, moral. E letra E, psicológica. Para a gente resolver essa questão, pessoal, a gente vai até a nossa apostila. Essa questão faz parte da apostila, é a questão número 151, lá na parte de conhecimentos específicos, está na nossa apostila de questões. E aqui, se a gente for lá na apostila, vai estar disposto dessa maneira, pessoal. É a questão número 151. E aqui você vai ter a questão e depois a resolução. Você primeiro vê a questão e depois resolve e depois você confere a resolução. Aí a resolução, aqui eu trago a disposição que nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, a conduta de impedir a mulher de usar qualquer método contraceptivo é considerada uma forma de violência sexual. A violência sexual, conforme a Lei Maria da Penha, inclui qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então aqui eu explico sobre a definição de violência sexual e aqui eu grifo, sublinho aqui marcando que a alternativa correta é a alternativa que representa a violência sexual. Então, pelo o contexto que foi trazido no enunciado, a conduta de impedir a mulher de usar qualquer método contraceptivo é considerada uma forma de violência sexual prevista na Lei nº 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E aqui embaixo eu trago o gabarito na nossa apostila. O gabarito é a alternativa B. O gabarito eu trago numa fonte menor e no canto, né, no lado direito da nossa folha, para que você não bata o olho logo assim que esteja resolvendo a questão. Então, o gabarito é a alternativa B, conforme a nossa apostila,
a gente volta para a nossa questão e assinala como alternativa correta a alternativa B. Trata-se de uma violência sexual, impedir a mulher de usar qualquer método contraceptivo. Questão número 2 é uma questão para a mesma prova, aplicada pela Banca Vunesp para o cargo de Guarda Civil Municipal para a Prefeitura de Osasco. O enunciado diz que nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, então agora a gente está tratando de mais um dos assuntos que foi pedido na parte de conhecimentos específicos, agora é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí o enunciado continua dizendo que o adolescente civilmente identificado, letra A, será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais. Letra B, não será submetido em qualquer hipótese à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação e a lei cessada em determinação judicial. Letra C, será submetido à identificação compulsória apenas pelos órgãos policiais, havendo fundada suspeita. Letra D, não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para o efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. E a letra E, será submetido à identificação compulsória apenas pelos órgãos judiciais, policiais, havendo dúvida fundada. Então aqui a gente está tratando do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui fala sobre o processo de identificação do adolescente, né? E aí, se a gente for na nossa apostila, essa questão lá na nossa apostila é a questão número 153. E aí a gente vai conferir o que diz a nossa apostila. A apostila, pessoal, aqui está a questão, é a questão número 153 da apostila. E aqui a resolução, eu trago aqui o artigo 109 do próprio ECA, que diz que o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para o efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Então aqui eu trago o próprio artigo 109 do ECA, que fala sobre a identificação de um adolescente, né? E aqui eu trago de forma sublinhada que não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo se haver alguma dúvida fundada, né? E aí, aqui eu trago mais uma explicação, além do artigo 109 do ECA, eu trago também uma explicação que, portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estabelece que o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória, exceto em situações onde haja dúvida fundada sobre a identidade, seja necessário para o efeito de confrontação. Então, o gabarito é a letra D, como está disposto aqui na nossa questão. Então, o adolescente que já se identificou, já apresentou ali a sua documentação, ele não será submetido à identificação compulsória, tá? Apenas se houver alguma dúvida fundada, né? Alguma dúvida fundada a respeito da sua identificação, da sua identidade. Não havendo, o adolescente não será submetido à identificação compulsória, tá? Então, a alternativa correta para a nossa questão, conforme a nossa apostila, é a letra D. E aí passamos para a questão número 3, uma questão também aplicada para a mesma prova, né, aí da Prefeitura de Osasco para o cargo de guarda municipal pela VUNESP em 2022. O enunciado diz que nos termos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso, que depois mudou a nomenclatura, né, mas a questão ainda traz com essa nomenclatura. Na verdade, é o Estatuto da Pessoa Idosa agora. Então, a lei, continua sendo a lei número 10.741, só que apenas mudou a nomenclatura, né, é Estatuto da Pessoa Idosa. E aqui nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa, é correto afirmar que a ação penal nos crimes definidos na legislação é: letra A, pública condicionada à representação, letra B, privada, letra C, pública incondicionada, letra D, pública condicionada como regra, mas admite ação penal pública incondicionada em algumas hipóteses, e letra E, pública condicionada à requisição do Ministério Público. Então, para a gente resolver, pessoal, lá na nossa apostila, essa questão é a questão número 156 e a gente vai
até a nossa apostila para resolver. E aqui já na nossa apostila, a questão número 56, a gente tem aqui a questão e aqui tem a resolução. E aqui na resolução, a gente tem que nos termos da lei número 10.741 de 1º de outubro de 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, é correto afirmar que a ação penal nos crimes definidos na legislação é pública incondicionada. E aí, o que significa? A ação pública incondicionada significa que o Ministério Público ele pode iniciar a ação independentemente da manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal. Esta característica é uma forma de proteger os direitos dos idosos, garantindo que os crimes contra eles sejam investigados e processados de forma efetiva, mesmo que a vítima não tenha condições de representar contra o agressor. Então, os crimes que são praticados contra a pessoa idosa, pessoal, são crimes de ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público ele pode iniciar a ação penal independentemente da manifestação de vontade, independentemente de uma denúncia da vítima ou de seu representante legal. O Ministério Público ele pode iniciar a ação mesmo sem representação da vítima. E aqui, então, essa é uma forma do Ministério Público, da lei, proteger a pessoa idosa. E aqui, se a gente for nas nossas alternativas, a gente tem que, nos termos da lei número 10.741 de outubro de 2003, né, o Estatuto da Pessoa Idosa, é correto afirmar que a ação penal nos crimes definidos no Estatuto da Pessoa Idosa é de ação pública incondicionada. Portanto, a letra C é a alternativa correta para essa questão. Então, mesmo que a pessoa idosa não manifeste, não denuncie ali o agressor ou quem cometa algum crime contra a pessoa idosa, por ser de ação pública incondicionada, o Ministério Público pode sim iniciar uma ação penal contra esse agressor, contra esse criminoso. Portanto, a questão número 3, a alternativa correta é a letra C. Passamos para a questão número 4 da aula de hoje. Agora é uma questão aplicada também pela Banca VUNESP no ano de 2020, agora para a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, para o cargo de guarda municipal. E aqui diz que nos termos da Constituição Federal, então a gente está tratando de mais um assunto da parte de conhecimentos específicos que o candidato tem que ter na hora da prova, né? Tem que ter esse conhecimento. Nos termos da Constituição Federal, não haverá pena, salvo em caso de guerra declarada. A expressão que completa corretamente o enunciado é: letra A, de caráter perpétuo, letra B, de banimento, letra C, de trabalhos forçados, letra D, cruel e letra E, de morte. Então, tem uma pena que não haverá, salvo em caso de guerra declarada. Então, é uma pena que não existe, tá? Não consta, é uma pena que não pode ser aplicada conforme a Constituição Federal de 1988, porém existe uma exceção que é no caso de guerra declarada. Se houver guerra declarada, aí sim, dependendo, essa pena poderá ser aplicada. Fora isso, não tem como aplicar essa pena. Qual é essa pena? Para a gente resolver, pessoal, a gente vai aqui essa questão é a questão número 176 da nossa apostila. E aqui está a questão e aqui a resolução. E aqui eu trago a parte da Constituição Federal que traz a resolução. E aqui eu falo que, conforme a Constituição Federal, não haverá penas de morte, salvo em casos de guerra declarada, né? Então, não haverá penas de morte apenas em casos de guerra declarada. E aqui o artigo 5º da Constituição traz que não haverá penas, e aí o item A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84. Então, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, não haverá penas de morte no Brasil apenas em casos de guerra declarada. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra E. Não haverá penas de morte. E agora passamos, pessoal, para a última questão dessa
primeira aula resolvendo questões para a Guarda Municipal de São José do Rio Preto. Essa é apenas a primeira aula, o primeiro simulado que a gente vai fazer. Essa questão número 5 é uma questão que eu mesmo elaborei, uma questão própria, por conta que se trata da lei municipal, né, uma lei do Estatuto dos Servidores Públicos aí de São José do Rio Preto, uma lei municipal, e portanto a VUNESP não abrangia essa lei, não tem questões anteriores, e aí mesmo eu elaborei questões para que você chegue também preparado em relação às leis municipais, né? Então, além dessa lei municipal, tem outras leis que eu fiz também questões e está lá na apostila. E aí, o enunciado diz que, segundo a lei complementar número 5, barra 1990, né? Que é o Estatuto dos Servidores Públicos aí, do município, né? De São José do Rio Preto, o que caracteriza um servidor público? Então a gente vai ver o que caracteriza um servidor público conforme a lei municipal, a lei complementar municipal número 5/1990. É a letra A, pessoa legalmente investida em cargo público em caráter temporário. Letra B, pessoa contratada por empresa terceirizada para prestar serviços ao município. Letra C, pessoa legalmente investida em cargo público em caráter efetivo ou comissionado. Letra D, pessoa nomeada para cargo de confiança em entidade privada. E letra E, pessoa que presta serviços voluntários ao município. Quem que é o servidor público do município de São José do Rio Preto, conforme a Lei Complementar número 5/1990? Para a gente resolver, pessoal, a gente vai à nossa apostila, onde tem a resolução dessa questão. E aí, passando direto para a apostila, pessoal, essa questão é a número 188 da apostila, tá? Aqui na parte de conhecimentos específicos. E aí, aqui está a questão, né? Sobre a definição que caracteriza um servidor público conforme essa lei municipal. E aqui tem a resolução, que de acordo com a lei complementar número 5/1990, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, seja em caráter efetivo ou comissionado. Né? Isso significa que tanto os servidores que passaram por concurso público, os efetivos, quanto aqueles nomeados para os cargos de confiança, os comissionados, são considerados servidores públicos. Portanto, a alternativa correta para essa questão, conforme a nossa resolução aqui da apostila, é a letra C. Então, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público de caráter efetivo ou comissionado. Aquele servidor que passou em concurso público, né? Aquele servidor estatutário que passou em concurso público, ou quem foi comissionado, quem foi uma pessoa que investiu aí no cargo de livre nomeação, num cargo comissionado. Os dois são considerados servidores públicos e, portanto, a alternativa correta para a nossa questão é a letra C. E aí, então, a gente encerra essa primeira aula. Terão muitas outras aulas resolvendo aí questões para esse concurso da Guarda Municipal de São José do Rio Preto. É um concurso com muitas vagas, um concurso muito bom aí para quem quer investir no cargo de guarda municipal. Então eu peço que se inscreva no canal para sempre receber aulas como esta, se você está se preparando para esse concurso. Deixe seu gostei para ajudar aqui o canal. E o link da apostila eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo para que você possa adquirir e realizar a preparação completa, resolvendo as questões aí nos moldes que a VUNESP cobrará no dia da prova, tá? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima aula.